Em destaque no Panorama CBN, líder das pesquisas, Cleitinho, anuncia que não vai concorrer ao governo de Minas. Polícia Federal pede terceira investigação contra filho do presidente Lula. Contrariando Trump, Irã nega que está em negociação com os Estados Unidos. Ataque da Ucrânia mata 7 pessoas e deixa 40 feridas em uma praia da Rússia. Ariana Grande vai fazer pausa na carreira após críticas ao seu corpo. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Fim da novela em Minas Gerais. O senador Cleitinho, do Republicanos, não vai mesmo ser candidato ao governo do estado, mesmo sendo líder das pesquisas. A decisão veio depois de uma reunião em Brasília com o presidente nacional do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, e com o presidente estadual do partido, Euclides Petersen. Um vídeo foi publicado nesta segunda-feira com os três e Cleitinho visivelmente emocionado. O deputado Marcos Pereira diz que o senador tomou a decisão espontaneamente, porque passa pelo luto da perda do irmão, Matheus Azevedo, que morreu de leucemia no mês passado. O Cleitinho está precisando cuidar da mãe dele, cuidar da família, cuidar dele mesmo. Essa decisão sua, você reconhece que o partido lhe deu a oportunidade. Mas você não tem condições, não é isso, Cleitinho? Eu fiz questão de fazer esse vídeo aqui, porque o senhor me chamou para vir aqui. E aí eu vim com o coração aberto para falar que nesse momento agora, pelas circunstâncias da minha vida, não tem como eu entrar numa campanha agora sem eu cuidar de mim primeiro e cuidar da minha família. Durante o fim de semana, Marcos Pereira, presidente do Republicanos, chegou a dizer que a situação ainda estava indefinida, que o martelo seria batido nessa segunda, e aí o esperado foi confirmado. Na semana passada eu te contei que houve até um acordo do Republicanos com o PL para que Marcelo Aro, do PP, ex-secretário do governo Zema, seja o candidato do bolsonarismo em Minas. Marcelo Aro seria candidato ao Senado na chapa do atual governador Matheus Simões, do PSD, mas oficializou o desembarque do governo mineiro na semana passada, o que foi visto até como uma traição pelo grupo de Romeu Zema. E a Polícia Federal pediu a abertura de um terceiro inquérito contra o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula. A corporação quer investigar agora se ele se aproveitava dessa posição para favorecer empresas parceiras junto ao governo federal. Esse novo caso ainda vai passar por sorteio no Supremo Tribunal Federal para a escolha do ministro relator. Na semana passada, o ministro André Mendonça, do STF, já tinha autorizado outros 2 inquéritos contra Lulinha. Um apura a suspeita de envolvimento em negócios de cannabis medicinal no Ministério da Saúde com um investigado no caso do INSS. E o outro apura também tráfico de influência na Dataprev, a empresa de tecnologia do governo. O advogado dele, Marco Aurélio de Carvalho, diz que os policiais não encontraram nada contra o filho do presidente na apuração sobre o INSS e acusa setores da Polícia Federal de fazer uso eleitoral da instituição para prejudicar o governo. Ele diz que vai acionar o Ministério da Justiça, que é responsável pela PF, para pedir providências. Nós vamos pedir providências enérgicas para apurar, enfim, essa verdadeira pesca probatória. Polícia Federal, parte dela, é importante dizer, mais uma vez, a gente respeita muito a instituição, ela está promovendo uma espécie de estratégia da tentativa e do erro. É uma melhor de 3. Eu não achei nada aqui, eu vou procurar ali. Isso é proibido, isso nos remete ao que houve de pior na história do nosso sistema de justiça na época da finada Operação Lava Jato. A defesa informou também que Lulinha vai poder voltar ao Brasil em questão de dias para prestar depoimento e responder aos processos. Lulinha mora em Madrid, na Espanha. Mesmo a defesa considerando que ainda não existe uma data confirmada para o retorno dele. O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a ofender o presidente do Brasil. Em entrevista exibida neste domingo pela emissora de televisão argentina LN+, Milei chamou Lula de ladrão e corrupto. O líder argentino também questionou as decisões da justiça brasileira que anularam as condenações do presidente. Lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto.
Durante a transmissão, Milei disse que as declarações foram espontâneas e afirmou que o ato de roubar é que é agressivo, e não chamar alguém de ladrão. Fontes do Ministério das Relações Exteriores informaram à CBN que a diplomacia brasileira vai primeiro analisar a íntegra da entrevista e manter a situação sob monitoramento. Enquanto isso, o embaixador Júlio Bitelli, que foi chamado por causa das ofensas anteriores na convenção do PL, permanece no Brasil sem previsão de retorno a Buenos Aires. O Palácio do Planalto definiu que não vai emitir uma resposta institucional imediata. A orientação dada pelo presidente Lula é ignorar as declarações para evitar confrontos verbais diretos com a extrema-direita e não dar palco político aos ataques. Informações da guerra e, como tem sido desde o início, versões desencontradas por parte do Irã e dos Estados Unidos. Apesar de o presidente Donald Trump ter afirmado que haveria conversas entre os dois países nesta segunda, o Irã negou que esteja negociando com os americanos. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghai, declarou que o país só conversa com a diplomacia de Omã para tentar criar uma rota segura temporária pelo Estreito de Hormuz. Omã é separado do Irã justamente pelo estreito. Ele disse que o Irã não aceita novos mediadores e que a navegação por lá só vai ser liberada quando os americanos pararem com as agressões. Em resposta, Donald Trump publicou na rede social dele que a liderança iraniana é incrivelmente dissimulada. Trump afirmou que o próprio Irã pediu as reuniões e garantiu que o Estreito de Hormuz já é controlado pela Marinha americana. Ele disse que o Irã deve escolher entre um acordo ou a rendição total e que essa será a última chance. Segundo o jornal árabe Al Mayadin, os Estados Unidos chegaram a oferecer o controle da rota sul de Hormuz, mas o Irã recusou e manteve o bloqueio. E com a suspensão de ataques à infraestrutura energética do Irã durante o fim de semana, o petróleo voltou a cair. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent tem queda de mais de 4%, negociado a $83. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo ficou no 0 a 0 e fechou aos 178 mil pontos. O dólar comercial subiu 0,34%, cotado a R$ 5,08. O euro vale R$ 5,85, com alta de 0,17%. A Petrobras anunciou uma nova descoberta de gás natural na Colômbia. O achado foi em um poço exploratório em águas profundas, a 42 quilômetros da costa. O poço fica perto de outras áreas onde a estatal já tinha encontrado gás, o que reforça o potencial da região para aumentar a oferta de energia no país vizinho. A Petrobras é a operadora do consórcio no bloco, com pouco mais de 44% de participação. A estatal colombiana Ecopetrol tem os 55% restantes. E a Amazon alcançou pela primeira vez $3 trilhões em valor de mercado. As ações da empresa subiram mais de 5% nessa segunda-feira. A alta veio depois da divulgação dos resultados do segundo trimestre, puxados pelo avanço da inteligência artificial. A receita da divisão de computação em nuvem da empresa saltou 37%. O resultado veio acima das expectativas do mercado. E o ex-deputado estadual de Mato Grosso do Sul, Neno Razuki, do PL, foi preso na Bolívia. Ele estava foragido desde 8 de julho para cumprir uma pena de mais de 15 anos de prisão pelos crimes de organização criminosa, roubo e exploração do jogo do bicho. Razuki perdeu a imunidade parlamentar em maio, quando deixou a Assembleia Legislativa, depois de uma recontagem de votos das eleições de 2022 alterar a composição da casa. Na semana passada, a Justiça de Mato Grosso do Sul determinou que a Polícia Federal pedisse a inclusão do ex-deputado na difusão vermelha da Interpol. Segundo o Ministério Público, Neno Razuki e a família comandavam uma organização criminosa armada que movimentava cerca de R$600 mil por mês com jogos de azar. O Ministério da Saúde começou a oferecer, a partir dessa segunda, uma nova dose de reforço da vacina contra a poliomielite para crianças de 4 anos. Com a mudança, o esquema de imunização contra a doença passa a ter 5 doses no total. As 3 primeiras aos 2, 4 e 6 meses de vida e 2 doses de reforço, uma aos 15 meses
e a outra aos 4 anos de idade. A inclusão dessa nova dose coincide com o início da campanha nacional de multivacinação, que tem o objetivo de atualizar a carteira de vacinas de crianças e adolescentes com doses pendentes. A mobilização vai continuar até o dia 1º de setembro e tem como público-alvo os jovens com menos de 15 anos. Responsáveis que acompanharem os filhos também vão poder checar e atualizar a caderneta da família toda. As vacinas contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos e contra o sarampo também vão estar disponíveis. Falando em sarampo, atenção, você que mora ou trabalha em São Paulo, Guarulhos ou São Bernardo do Campo, começou nesta segunda-feira uma estratégia especial de vacinação contra o sarampo nessas 3 cidades. E a grande novidade é que a Secretaria de Estado da Saúde recomenda uma dose extra da vacina até para quem já tomou as 2 doses ao longo da vida. A medida vale para qualquer pessoa de 6 meses a 59 anos de idade. Não vai ser preciso apresentar comprovante de doses anteriores. A decisão foi tomada depois do aumento das infecções. O Ministério da Saúde considera que o estado de São Paulo vive um surto ativo de sarampo, com 16 casos confirmados. São 12 na capital, 2 em São Bernardo e 2 em Guarulhos. Segundo a secretaria, tomar uma dose a mais não traz prejuízo à saúde e ajuda a interromper a circulação do vírus antes que ele se espalhe. A vacina aplicada é a tríplice viral, que também protege contra cachumba e rubéola. Ela é gratuita e está disponível nos postos de saúde. E a passarela argentina da Garganta do Diabo, principal salto das Cataratas do Iguaçu, vai ficar fechada a partir dessa segunda-feira para os visitantes. De forma inédita, as autoridades da Argentina decidiram desmontar preventivamente a estrutura que tem mais de 1 quilômetro de extensão sobre o rio Iguaçu, para evitar estragos com as cheias previstas para os meses de setembro e outubro. Nas enchentes anteriores, a retirada era parcial e perto desses eventos. A intenção agora é impedir que chuvas fortes, potencializadas pelo fenômeno El Niño, causem estragos como os de outubro de 2023, quando a passarela foi danificada e levou quase 8 meses para ser reconstruída. A previsão é recolocar em novembro e reabrir em dezembro para a alta temporada. Até lá, as outras 2 trilhas do lado argentino continuam abertas. E no lado brasileiro, que é mais protegido das cheias, a visitação segue normal, sem necessidade de desmontar estruturas. Ainda nas cataratas, os passeios de barco do lado brasileiro foram retomados no fim de semana. O serviço estava suspenso desde terça-feira passada, depois daquele acidente com uma embarcação que provocou a morte de um turista holandês. Todas as embarcações passaram por revisão e os protocolos de segurança foram reforçados. Na Rússia, um ataque com drone matou 7 pessoas e deixou cerca de 40 feridas nesta segunda-feira numa praia. O drone atingiu um balneário no Mar Negro que estava lotado de banhistas. 3 das vítimas eram crianças. O governador da região acusou o governo da Ucrânia de realizar um ataque deliberado contra a população civil. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusou a Ucrânia de recorrer ao terrorismo. No mês passado, um ataque semelhante em uma colônia de férias na região ocupada de Zaporíjia deixou 11 mortos. Entre domingo e segunda, as Forças Armadas da Ucrânia também bombardearam um galpão logístico da gigante do comércio eletrônico Wildberries, considerada a versão russa da Amazon. O governador local disse que um jovem ficou ferido. A empresa tem sido constantemente atacada desde julho. Nos últimos meses, as forças ucranianas intensificaram os ataques, mirando refinarias e depósitos para pressionar a opinião pública local. No fim de semana, um bombardeio russo contra um armazém na Ucrânia destruiu 8 milhões de livros. A editora Hanok afirmou que se trata da maior perda para a infraestrutura editorial da Ucrânia desde o começo da guerra. Ao longo desses 4 anos, a Rússia atacou museus, galerias, estúdios de cinema, igrejas e outros locais de importância cultural na Ucrânia. Subiu para 88 o número de mortos na crise migratória no território espanhol de Ceuta, no norte da África. A informação foi confirmada pelo prefeito da cidade, Juan Jesús Vivas, ao jornal El País.
Vivas declarou que a entrada em massa de cerca de 50 mil migrantes foi um ataque à integridade territorial da Espanha e acusou o governo do Marrocos de ter incentivado ou permitido a invasão. Fontes da inteligência espanhola ouvidas pelo El País apontam que o fluxo começou depois de boatos nas redes sociais. As mensagens distorceram uma decisão da Suprema Corte da Espanha sobre regras de deportação por mar. A avaliação é que o governo marroquino reduziu a fiscalização e facilitou a travessia. O Ministério do Interior do Marrocos rebateu as acusações, alegou que a crise foi provocada pela ação de redes de tráfico humano que exploraram notícias falsas sobre a decisão judicial. Nessa segunda-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, enviou uma carta ao primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmando que nenhuma tentativa de usar a migração irregular para pressionar um Estado-membro pode ser aceita. Apesar da crítica indireta ao governo marroquino, von der Leyen defendeu o aumento do apoio técnico e financeiro ao país africano para reforçar o controle das fronteiras. Quase 50 mil pessoas que cruzaram a fronteira nos últimos dias já foram devolvidas ao Marrocos pelas autoridades espanholas. Na Grécia, centenas de bombeiros continuam o combate a um grande incêndio florestal perto da capital Atenas. As chamas começaram na semana passada e continuam avançando pelo 4º dia consecutivo. O fogo devastou florestas de pinheiros, áreas agrícolas e residências, forçando a saída de moradores por terra e por mar. Durante os trabalhos de resgate, outra tragédia no domingo. 2 helicópteros bateram no ar e 2 tripulantes de um deles morreram. Os 2 ocupantes da outra aeronave sobreviveram. Na semana passada, outros 3 bombeiros já tinham morrido no combate às chamas em Creta e no Peloponeso. A destruição afeta também a produção local de azeite, a poucas semanas da colheita. O calor extremo também atinge outros pontos da Europa. Na Holanda, um camping precisou ser esvaziado por causa de um incêndio numa reserva natural no sul do país. Na Itália, a região do Piemonte declarou estado de emergência por causa da seca e dos focos de fogo, e já a capital da Áustria, Viena, registrou recorde histórico de temperatura nessa segunda, com os termômetros atingindo 40,1 graus. Do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos enfrentam o maior desastre natural da história no condado de Spokane, no estado de Washington, não confundir com a capital Washington. 60 mil moradores tiveram que sair de casa e pelo menos 600 imóveis foram destruídos. Mais de 2.100 hectares já foram queimados e 4 mil estruturas continuam em risco. O governador declarou estado de emergência. Ainda nos Estados Unidos, 2 pessoas morreram no estado de Michigan pelo que está sendo chamado de diarreia explosiva. É o seguinte, a ciclosporíase é uma infecção intestinal que provoca quadros graves de desidratação. Segundo as autoridades, as vítimas tinham problemas de saúde pré-existentes que se agravaram com essa infecção. As investigações associam o surto ao consumo de alface iceberg desfiada, da empresa Taylor Farms, produzida com matéria-prima do México. O surto já atinge 9 estados americanos. A Agência Sanitária Nacional já confirmou mais de 6.700 infecções por exame de laboratório e investiga mais de 11.500 casos suspeitos. Funcionários das agências relatam que cortes de verbas do setor de saúde pelo governo Trump estão prejudicando a capacidade de resposta do governo a surtos transmitidos por alimentos. E a crise na FIFA ganhou novos capítulos nesta segunda-feira. O presidente da entidade, Gianni Infantino, buscou a ajuda do governo dos Estados Unidos para tentar se manter no cargo. É a informação do jornal New York Post, que diz que Infantino tentou ligar diversas vezes para o presidente Donald Trump, mas não foi atendido. O jornal informou que ele agendou uma conversa privada com o secretário de Estado Marco Rubio, mas o governo americano desmentiu a informação. Infantino tenta estancar a pressão internacional que pede a renúncia dele depois do fracasso daquele plano de vender 20% de uma empresa subsidiária comercial da Copa do Mundo. À frente do fundo de investimentos interessado no negócio estava Josh Kushner, irmão do genro de Donald Trump. Depois da forte reação negativa, depois da gravação do Panorama de sexta-feira, o presidente da FIFA recuou e cancelou o projeto. Mas aí, meio tarde, né?
A UEFA e outras confederações divulgaram comunicados afirmando que perderam a confiança em Infantino e a pressão só aumenta. Países europeus começaram a retirar o apoio formal à reeleição de Infantino. O país de Gales foi o primeiro a revogar a carta de apoio, a Federação Sueca seguiu o mesmo caminho e a Federação Inglesa enviaria um documento retirando o apoio, segundo a imprensa britânica. Em contraponto, Infantino tem usado as redes sociais para divulgar manifestações de apoio a ele. Só que até agora não conseguiu apoiadores com muita relevância no futebol e muito menos países democráticos. A lista tem Marrocos, que busca apoio para sediar a final da Copa de 2030, Catar, Kuwait, Emirados Árabes, Butão e Sri Lanka. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. No meu Instagram, recebi a mensagem do Romano Lopes. Ele diz que é cubano, mora nos Estados Unidos e estuda português para estrangeiros. Ele diz que fica contente porque consegue entender a gente, eu e a Bianca, e a nossa pronúncia. Ele também estuda português pela internet com a professora Aline, que é do Recife e mora na Califórnia. Aí ele diz, o português é uma língua muito bonita, muito prazer, obrigado e até mais. Valeu, Romano. Fico muito feliz com a sua mensagem e a gente recebeu outras mensagens, de pessoas que aprendem português ouvindo o Panorama, muito legal. O Leonardo Santana também mandou no Instagram, grande Leandro, quero agradecer mais uma vez por fazer parte de todas as minhas manhãs cá em Braga, Portugal. Um grande beijo à minha esposa Eliana Viríssimo, que todo sábado ouve o Panorama de sexta comigo, mesmo que obrigada. Ele dá risada. Sucesso a você e ao nosso Panorama CBN. Olha o relacionamento abusivo com o Panorama, hein, Leonardo? Cuidado. Cláudia da Mata tá aqui com a gente também. Este Leandro Gouveia é um show. Parabéns pela condução do Panorama, que entrou na minha vida na época da pandemia. Muito obrigado, Cláudia. E a Janaína Silva, ouvindo na manhã de sábado, Rádio Sucupira de toda sexta é a melhor. Muito obrigado a todos vocês. Se você quer começar todos os seus dias bem informado, bem informada, não esquece de seguir o Panorama no seu aplicativo favorito. Assim o episódio novo já aparece para você assim que for publicado. Vamos falar de Ariana Grande? É porque um representante da cantora disse à revista People que Ariana Grande vai se afastar dos holofotes e das aparições públicas assim que encerrar a turnê Eternal Sunshine, no mês que vem. Ele disse que a decisão foi tomada depois da cantora ser alvo de um escrutínio público constante e de especulações sobre a magreza e a saúde dela. As declarações aumentaram depois do lançamento do álbum Pearl, na última sexta-feira. No clipe, a cantora aparenta estar ainda mais magra. A atriz Jamila Jamil, da série The Good Place, chegou a dizer que a Ariana pode estar morrendo diante de nossos olhos. Diz que a roupa foi criada para acentuar a magreza, para gerar discussão, e que a equipe da cantora é totalmente irresponsável por não a orientar a se afastar dessa imagem profundamente prejudicial, que é tão glamourizada para seus jovens fãs, foi o que disse a atriz. Com o afastamento, a artista cancelou a participação em um musical previsto para estrear em Londres no ano que vem. A mãe da cantora, Joan Grande, foi à rede social da filha para elogiar o novo clipe e disse que a Ariana está magnífica. A turnê de Ariana Grande passa por Chicago nessa segunda-feira, dia 3, e termina no dia 1º de setembro, na Inglaterra. Essa daí é a música Pearl, que dá nome ao novo disco de Ariana Grande. E assim vamos terminando este episódio. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Juliano Fonseca e Bruno Carvalho. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá!